Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma aula, então. Hoje vamos trabalhar ciências na nossa apostila, tá? Nós vamos dar início ao capítulo 4, certo? Onde nós vamos conhecer um pouco melhor as plantas. Nós já vimos que as plantas são importantes seres vivos, né? E que elas têm algumas características muito parecidas com as nossas. Por exemplo, as plantas, elas precisam de água para sobreviver. Nós também. As plantas, elas nascem, crescem, se reproduzem, morrem, assim como nós, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses seres vivos tão importantes, né? A professora vai tentar compartilhar a tela aqui com vocês, tá? A tela da nossa apostila. Só um pouquinho que já tô chegando. Pronto. Então, temos aqui a página da nossa apostila, o início do capítulo 4. Então, neste capítulo, nós vamos conhecer mais, né, sobre alguns seres que são essenciais à vida, que são as plantas. Assim como os outros seres vivos, as plantas elas precisam de água, precisam de alimento, elas podem se reproduzir, né? Tem um ciclo de vida. Mas você já pensou como as plantas bebem água? E como é que elas se alimentam? Se elas são seres vivos, elas bebem água e se alimentam. E como é que esse processo acontece? De que forma as plantas se reproduzem? Como é que elas têm filhinhos? Vamos então descobrir essas e outras curiosidades sobre as plantas, tá? Vamos lá. Olha só, aqui nós temos uma imagem muito interessante, ó, de crianças olhando as plantas de pertinho, né? Vendo as características delas bem de pertinho, ó. Essa criança aqui está até usando uma lupa para poder ver todos os detalhes, tá? Vamos então para a próxima página. As plantas estão em quase todos os lugares, né? Nas matas, nas florestas, nos parques, nas praças, na nossa casa, na nossa escola. Mas muitas vezes nós nem reparamos nas plantas, passamos por elas assim e nem nos damos conta, né? Mas elas estão em quase todos os lugares, tá? Nessa atividade aqui, nós teríamos que procurar uma planta lá na escola, né? Uma planta que todo mundo consegue ver, que todo mundo repara que ela existe, né? E uma planta que a gente quase não percebe que ela está ali, nem todo mundo percebe. Uma outra planta que nós podemos comer, lá na nossa horta, lá na escola, temos plantas que podemos comer, né? Alface, cebolinha, enfim, várias plantas que nós podemos comer. E aí, um objeto feito de plantas, tá? Nós teríamos que perceber essas plantas na escola. Como nós não estamos na escola, então depois cada um vai dar uma voltinha pela sua casa ou pelo seu apartamento, né? E tentar perceber se tem alguma coisa que lembre uma planta, se tem alguma planta de verdade, uma planta que se pode comer, uma planta que a gente quase não percebe. Dá para olhar pela janela, não precisa sair de casa, tá? Pode olhar pela janela, né? E perceber se existem plantas que vocês reparam sempre que ela está ali, ou de repente uma plantinha que está lá escondidinha que vocês nem percebem que ela existe, tá?
Depois podem fazer isso sozinhos, certo? Então, vamos continuar. As plantas podem ser encontradas em vários ambientes. Elas podem ser encontradas no solo, né, na terra, podem ser encontradas na água. Sabia que tem planta aquática que vive na água? Tem uma flor, uma planta chamada Vitória Régia. Ela é uma planta muito bonita. Depois eu vou ver se eu consigo mandar uma fotinho dessa planta para vocês lá no WhatsApp. É uma planta linda, maravilhosa, gente. Tem folhas enormes. E ela é aquática, tá? Ela só nasce na água, mas não é em todo lugar, né? Também temos plantas que ficam presas no galho, nos galhos de árvores, né? Que elas nascem em outras plantas. Olha que interessante, né? Tem plantas que são musgos, são plantinhas muito pequenininhas que nascem por cima do galho das árvores, tá? Tem orquídeas que ficam presas nas árvores, então tem uma variedade imensa de plantas e olha só em quantos lugares a gente pode encontrar plantinhas, né? Você já reparou que existem plantas pequenas, como a grama, e plantas gigantescas, como algumas árvores? Apesar de apresentar diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes. Atenção, tá? A maioria das plantas é formada pela raiz, pelo caule, a folha, a flor e o fruto, que abriga, né, a semente, tá? Então, olha só, são 6 partes aí. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. 6 partes da planta, certo? Nós vamos conhecer com cuidado, detalhadamente, cada uma dessas partes, tá? Mas antes, eu vou tentar compartilhar com vocês uma foto. Aliás, são 2. Vamos ver se eu consigo, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês fotos de 2 plantas que eu encontrei, só para a gente ter uma noção, assim, de tamanho, tá? De plantas, certo? Eu vou primeiro compartilhar uma planta bem grande. Vamos ver se vai dar. Ó, essa é uma árvore gigantesca, olha só. Ela tem um tronco, né, bem grande, os galhos também são grossos, muitas folhas. Essa árvore é enorme, certo? Mas nós temos árvores bem menores, né? E também temos plantinhas, gente, que são tão pequenas. Vou mostrar para vocês também. Plantinhas tão pequenas, mas tão pequenas, que a gente às vezes nem percebe que elas estão ali. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Eu encontrei, claro, né? Fui pesquisar na internet. Essa aqui é uma espécie de orquídea, gente. Olha como essa flor é minúscula. Se vocês repararem, ó, tem a mão de uma pessoa aqui segurando, né, as florzinhas para poder mostrar para vocês, tá? Essa planta é uma espécie de orquídea, é uma mini orquídea. Aí depois eu fui pesquisar e eu descobri que tem orquídeas menores ainda do que essas. Que as flores dessas orquídeas, elas podem ser vistas, mas assim, a olho nu não dá para ver muito detalhe, porque elas são do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, são plantas muito pequenininhas. Tá vendo quanta variedade de plantas nós temos? Aqui eu mostrei só 2, mas se nós formos dar uma volta, quando pudermos, né? Agora a gente não pode, tem que ficar em casa. Mas quando pudermos dar uma volta na rua, a gente vai perceber a variedade de plantas que tem. Porque quando a gente passeia na rua, a gente quase não percebe, né? É uma coisa que não chama muito a nossa atenção, né? Mas agora, estudando as plantas,
Quando vocês puderem, reparem na variedade de plantas que nós temos por aí, tá? Vamos compartilhar de novo a tela da apostila, para continuarmos com a explicação da professora. Isso aí. Agora, nós vamos conhecer cada partezinha da planta, certo? E aqui nessa página, gente, é tão legal o RA positivo. Lembrem e façam, tá? Depois peçam aí para o papai, para a mamãe ou para o adulto que está com vocês para fazer o RA positivo. Vocês lembram que tem que ter o aplicativo no celular, né? É bem assim, RA positivo, para baixar o aplicativo e aí fazer aqui nessa página, tá? Tem que apontar aqui a câmera, né, pro RA. E, gente, é super bacana. Parece que a gente entra assim, ó, na árvore. A gente fica lá dentro da árvore e consegue ver todos os detalhes. É muito legal. Façam que vocês não vão se arrepender. Então, aqui, vejam que legal. Nós temos a folha, ó. A folha, né, da árvore. Aqui nós temos a flor. Aqui nós temos o fruto. Lá dentro do fruto, ó, tem as sementes, né? E nós temos o caule, que a gente costuma chamar de tronco, né? E também temos a raiz. Agora, para que será que serve cada partezinha dessa planta? Das plantas, né? Porque geralmente tem todas essas partes. Vamos então aprender? Cada uma dessas partes tem uma importante função para a vida das plantas, como nós vamos ver agora. Então, as plantas precisam de água, isso vocês já sabem, né? Em geral, a água é absorvida pelas raízes, tá? Olha só, é essa parte aqui da planta que absorve que absorve a água, né? A raiz que absorve a água. Então, quando chove ou quando a gente rega, né, a plantinha, o que acontece? A água vai molhar o solo, né? Vai molhar a terrinha, e aí é como se a raiz sugasse a água que tem ali, tá? E junto com a água, a raiz também suga outras coisas que são importantes para a planta e que estão no solo, tá? Mas sem a água, a raiz não consegue absorver essas outras coisas importantes. Que coisas são essas? Vamos ver? Então, a água é absorvida pelas raízes, como a professora mostrou, passa pelo caule, que é o que a gente chama de tronco, né? E é distribuída para o resto da planta. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la, porque ela sai na forma de vapor, que é invisível. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Nós bebemos água, certo? Mas a gente bebe a água porque a gente precisa se hidratar, né? Faz bem, nós necessitamos. A planta também. Mas quando a gente bebe muita água, o que dá vontade de fazer? Xixi. A gente vai ao banheiro, urinar e faz xixi, para colocar essa água para fora, né? A planta não faz xixi, mas o excesso de água é eliminado pelas folhas. Se vocês fizerem uma pequena experiência, vocês vão perceber essa água sendo eliminada pelas folhas. Depois eu vou explicar como é que funciona essa experiência, tá? Olha só, as raízes, elas geralmente ficam debaixo do solo, debaixo da terra. Às vezes, as raízes ficam aparentes, tá? A gente consegue ver, mas na maioria das vezes elas ficam lá embaixo da terra. São subterrâneas, né? Elas fixam a planta, tá? Elas que fixam a planta, porque elas ficam assim embaixo da terra, então elas deixam a planta ali grudadinha na terra, né? E absorvem a água e os sais minerais que estão no solo, tá? Então, quando chove ou quando a gente rega a plantinha, essa aguinha vai com sais minerais subindo pelo caule, alimentando toda a planta. Vejam bem,
eu trouxe aqui uma amiguinha para mostrar para vocês, ó. Eu trouxe uma plantinha. Essa plantinha aqui é uma plantinha de verdade. Se a professora não regar, não molhar, ela vai morrer, tá? Então, aqui, ó, é o caule da planta, certo? E a raiz está enterrada aqui no vaso, por isso que vocês não estão vendo, tá? A raiz fica lá. Quando a professora molha essa plantinha, vamos ver se eu não vou fazer nenhuma lambança. Quando a professora molha essa plantinha, ó, o que que acontece? Claro que nós não conseguimos ver, né? Mas a terrinha que está aqui no vaso ficou úmida, né? Ó, eu vou botar a mão e vocês vão ver, ó, sujou a minha mão, ó, tá vendo? Porque essa terrinha, ela ficou úmida, certo? E aí, essa umidade, essa aguinha, ela vai sendo sugada pela raiz da planta, que vai distribuir para o caule da planta, até chegar às folhas. Por isso que ela tá assim, verdinha, ó. Vocês lembram da experiência que eu falei que vocês poderiam fazer para perceber que a água é eliminada pelas folhas? Se vocês tiverem qualquer plantinha como essa, ou de repente uma outra árvore em casa, quem mora, né, em casa, ou uma plantinha no apartamento, vocês podem pegar um saquinho de plástico transparente, de preferência, e amarrem com cuidado para não estragar a plantinha, não machucar, né? Amarrem com cuidado aqui, ó, envolvendo algumas folhas da plantinha, tá? E deixem ali por algum tempo, assim, tipo de um dia para o outro, tá? Vocês vão perceber que o plástico pelo lado de dentro, ele vai ficar todo suado, todo cheio de gotículas de água. Por quê? Porque a água que está sendo eliminada aqui em forma de vapor que a gente não vê, não vai ter para onde sair e vai ficar presa no plástico. Então, vocês vão perceber que a planta elimina, sim, a água pelas folhas, tá? Diferente desta plantinha aqui, ó. Essa plantinha aqui, ela é uma planta artificial, ela não tem vida. Essa aqui eu não preciso molhar, não preciso me preocupar com ela, porque ela não vai morrer, tá? Mas essa aqui, eu tenho que tomar todos os cuidados, porque ela é uma plantinha de verdade, ela é um ser vivo, tá? E esses cuidados vocês têm que ter também com as plantinhas de vocês aí na casa de vocês, quem tem, né? Continuando então. Olha só, aqui é uma explicação, ó, de tudo o que a professora já falou para vocês, tá? Então, a tia vai passar aqui para a próxima página. É a explicação que a tia fez com a plantinha, certo? As plantas, elas se alimentam e respiram. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver, tá? Não só de água, precisam de energia. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. Então, só aquela aguinha ali com os sais minerais não é suficiente para a plantinha. Ela precisa de uma outra coisa. As plantas são capazes de transformar gás carbônico, um dos gases que está presente no ar, né, que nós respiramos, em água, e água em um açúcar chamado glicose, tá? Que serve de alimento para a planta. Então, ela é capaz de transformar esse gás e a água nesse açúcar que é chamado de glicose e serve de alimento para a planta. Mas como é que essa transformação acontece? Primeiro, ela precisa da luz do sol para acontecer, principalmente de luz, tá? Vocês lembram que nós estudamos que o sol, né, é muito importante, porque além de fornecer luz, ele também fornece calor para a gente? Então, olha só, a plantinha precisa de sol para sobreviver, tá? Para ela crescer forte, saudável, ela também precisa da luz para poder fazer essa transformação desse gás com a água, né, transformar em glicose. O nome dessa transformação é fotossíntese, tá?
Então, a fotossíntese é o processo que ocorre nas folhas das plantas, né? E é o processo de transformação onde ela fabrica o próprio alimento, certo? Olha como as plantinhas são espertas, né? Observe na ilustração ao lado que além de produzir açúcar, né, a glicose, a planta libera gás oxigênio para o ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e os demais seres vivos na respiração. Então, ó, olha que legal, que importante, gente, que as plantas, olha a importância das plantas para a gente, né? Elas também fabricam o oxigênio, né? Então, é um gás essencial para a nossa vida, nós não podemos viver sem, né? Por isso, nós podemos dizer que o processo de fotossíntese é importante para todos os seres vivos. Vejam bem, vamos tentar ver aqui, ó. Luz solar, certo? Pegando aqui em toda a plantinha. Aí, o gás oxigênio vai para o ar, tá? O gás carbônico, ele vem do ar e a plantinha utiliza, certo? Para fabricar o seu alimento. O açúcar produzido pela planta, ele é distribuído por todas as partes da planta. A água, ó, ela vem, né, para o solo e a raiz da planta absorve a água com os sais minerais e leva também para toda a planta, tá? Aqui tem um QR Code que também é muito legal de vocês fazerem, tá? É no mesmo aplicativo do RA Positivo lá, tá? Então, você sabia que fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese fornece nutrientes, né? A glicose, aquele açúcar que a planta precisa, aquele alimento. Mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, ocorre o oposto. As plantas utilizam o oxigênio do ar e liberam o gás carbônico, tá? Ó, o gás oxigênio entra para a planta e a planta libera o gás carbônico, certo? Agora, atividade, lápis na mão, tá? Observe o tomateiro representado a seguir. Você reparou que estão faltando algumas partes dele? Olha só. Agora, observe as figuras da lateral da página. Aqui, pessoal, ó. Em seguida, recorte-as e colhe-as sobre a imagem do tomateiro, completando-a. Com o tomateiro completo, escreva o nome das partes que estão indicadas na imagem. Ó, então, quando vocês colarem, vocês irão escrever, certo? Por exemplo, aqui, vou pegar o tomate e vou colocar o tomate aqui. Então, eu vou escrever fruto, né? Aqui, que parte é essa? É a raiz. Então, eu vou colocar a raiz aqui embaixo, né? Que ela fica aqui embaixo da terra. E vou escrever aqui do lado, raiz, tá? Na próxima, vocês vão ligar as frases às partes das plantas correspondentes. Por exemplo, qual é o local que ocorre a fotossíntese mesmo? É na raiz? Ou é na folha da planta que acontece? Aí vocês só vão ligar. Qual é a parte que absorve a água e os sais minerais? Ah, eu acho que são os frutos. Não, não são os frutos que absorvem a água. Ah, claro que não, imagina. É a raiz que absorve a água e os sais minerais, né? Qual é a parte que transporta a água das raízes para todas as outras partes da planta? Olha só, a raiz fica aqui. Qual é a parte que transporta a água e os sais minerais? Essa parte aqui. Qual é o nome dessa parte? Local por onde sai a água da planta. Lembram da experiência que a professora falou para vocês? O que a gente vai ver na experiência se vocês fizerem? É na folha, né? Então, ó, liga lá na folha. Local que fixa a planta no solo.
qual é a parte da planta que fica fixa no solo? A raiz, né? Então, é só ligar lá na raiz, tá? Tá quase acabando. Lúcia viajou por uma semana. Quando ela voltou para casa, ela percebeu, ó, que a plantinha dela estava assim murchinha, murchinha, murchinha. E aí ela viu que a terrinha, né, o solo dentro do vaso dela, estava muito seco. O que pode ter acontecido para a planta de Lúcia murchar? Por que vocês acham que a planta murchou? Será que ela ficou muito tempo sem água e aí não teve como absorver os sais minerais e a água? Será que ela ficou triste porque a Lúcia viajou? Tá tristinha, né? Mas, de verdade, o que será que aconteceu? Pensem e escrevam. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Será que a planta precisa passear? Será que a planta precisa ir ao dentista? Ou será que a planta precisa de água, de luz solar? Agora, número 4. A ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Vejam bem. Aqui, nós temos uma planta que vai ser coberta com um saco de papel, ou seja, não vai receber luz. Aqui tem uma planta que vai ficar tranquilamente, né, recebendo luz e água, né? Qual das duas plantas vai ter dificuldade para sobreviver? Será que é a planta A, que vai ficar escondida sem luz do sol? Ou será que é a planta B? A letra B. Complete a frase a seguir. As plantas precisam de, para realizar o processo de e produzir o seu próprio alimento. Já dei uma pista. Agora, essas outras duas aqui vocês vão pensar, tá? Então, pessoal, essa outra página aqui fala de uma experiência, certo? Só que aqui vocês teriam que plantar o feijãozinho, né? Mas a professora não vai pedir para vocês fazerem essa experiência, porque vocês já fizeram uma experiência como essa, né? E aí, a professora, então, não vai pedir para que vocês façam novamente, tá? Vocês já viram que dentro do feijãozinho tem vida, né? Que nasceu aí a plantinha. A professora, então, não vai pedir para vocês fazerem aqui a experiência da página 27, certo? Mas quem puder fazer aquela experiência de amarrar o plástico na folhinha de uma planta, vai ser bem legal para perceber que a planta elimina a água pelas folhas, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam do nosso arraiá amanhã, tá bom? Não precisa colocar vestido, ir atrás de roupa, não precisa, nada disso. Mas vamos tornar a nossa aula um pouquinho mais divertida, tá bom? Fazer aí um bigodinho, umas pintinhas no rosto, umas chuquinhas, tá? Já vai ser bem legal para a gente descontrair um pouquinho, certo? Então, um beijo e até amanhã!